Bom, falamos um pouco aí sobre Covid, falamos também da CPI da Covid. E hoje está o Nelson Tais, que ficou menos de um mês no Ministério da Saúde. Substituiu o Mandetta, ficou menos de um mês, mas o depoimento dele nem por isso está sendo menos importante do que o do Mandetta. Aliás, sob muitos aspectos, é muito mais importante e esclarecedor, não é? Já que o Mandetta gosta das frases feitas, cada resposta vinha precedida de loas ao senador que havia perguntado, enfim, ele é um político, não é? O Tais não é político. Inclusive, timidamente, ele começou o seu depoimento um pouco mais solto, depois de horas conversando com os mesmos caras, e mais esclarecedor do que o Mandetta. O Tais disse que durante sua gestão, período curtíssimo, né? Repito, não chegou a um mês, eles iniciaram um programa de controle de transmissão, que, como sabemos, não foi para frente, né? O programa tinha testagem, ou seja, havia a ideia de privilegiar testagem em massa, mas não como elemento central. Até porque a testagem sozinha, ela pode significar muito pouco ou quase nada. Se você apenas testa, a pessoa testa, aí deu positivo, e o sujeito não é monitorado, as pessoas que têm contato com ele não são procuradas, não há informação a respeito delas. Ele espera ali 2 semanas e diz, bom, eu já tive, não é? E como ninguém mais é monitorado, é procurado, ninguém conversa com ninguém, aquilo fica a informação que ele tem, que teve Covid, passou 15 dias ali e depois voltou a vida, inclusive, mais confiante, porque já teve, né? E não há, nesse sistema de testagem frágil, tímido, inibido, que há no Brasil, obviamente não massificado e caro para quem vai fazer aí em laboratórios particulares e tal, caro, alguns inclusive sem cobertura de plano de saúde, hein? Tem laboratório que pro teste da Covid não aceita convênio. Tem que ser ali, no cash, na grana. Então, é um negócio muito mal feito. E também a avaliação do distanciamento, que, convenhamos, é um negócio meio protocolar, né? Avaliação de distanciamento. A questão é o que seria feito com essa avaliação, e isso o Tais não respondeu. A ideia era um protocolo nacional, ou seja, todo mundo seguindo as mesmas diretrizes. O que sabemos não aconteceu. E estava na cara, há mais de um ano, há 13 meses, em abril de 2020, já estava na cara que não haveria coordenação nacional. E quando, um ano depois, resolvem fazer um comitê nacional, ele é um faz de conta. O Brasil é o campeão do faz de conta. Então tem o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, haveria o do Supremo, que percebeu que não poderia fazer parte daquilo, né? Porque medidas adotadas ali depois poderiam ser contestadas judicialmente e julgadas, inclusive por ele. Caiu fora, corretamente, não tinha nada que fazer parte. E ficou, não faz de conta. Você não houve uma nota. Não tem nada. O tal comitê não tem nada, não sai nada de lá. Até porque parece não haver um contato real com os secretários estaduais de saúde e com os municípios. Então continua cada um fazendo o que dá na veneta. E sempre com os caras se escondendo atrás do mantra ciência. Não, eu estou fazendo isso porque é o que a ciência recomenda. Balela! Que ciência? Que ciência? Até porque a ciência está dividida em várias partes com relação a esse assunto, como em relação a diversos assuntos. Diversos assuntos. Então, na física, na química, na biologia,
Na matemática, incrível, até na matemática você tem divergências teóricas. Até porque o homem não inventou a matemática, ele descobriu a matemática, ela já existia. As leis da física e da matemática são anteriores ao homem, é óbvio. Senão não haveria homem, não haveria terra, não haveria nada. Não fossem as leis da física e da matemática, elas precedem o homem, ele as descobriu. Então, há divergências em todos os campos. E claro, também em relação ao negócio muito novo, que apareceu publicamente, pelo menos no final de 19. E que a China irresponsavelmente tentou esconder aqui e ali, prendeu médicos que denunciavam, que apontavam, que alertavam, na verdade. Essa é a palavra. Esse é o verbo, alertar. Eles alertavam, olha, tem um troço diferente aqui, estão aparecendo os pacientes com um negócio que eu não sei o que é, mas parece ser um vírus, como disse aquele oftalmologista que foi preso, acusado e teve de assinar lá um papel, forçado pela polícia, assinar um papel dizendo que estava espalhando boatos que poderiam provocar pânico na população. Olha que canalice da ditadura chinesa. Né? E a OMS, que ontem, inclusive, o Mandetta, até para tirar o dele da reta, finalmente apontou os equívocos da OMS. Quando ele precisava do aval da OMS ontem, ele dizia, eu fiz isso porque a OMS falou para fazer isso. Mas por que você falou que o carnaval estava tudo bem? Falou na Rádio Bandeirantes. Pergunta da Thaís Freitas, no Bastidores do Poder, no final de janeiro. Tudo tranquilo. A festa popular, não podemos parar a vida. E aí, qual foi a resposta dele? Mas o OMS falou que estava tudo bem, que era só para ficar alerta, que não havia sinais de que seria uma pandemia. Inclusive, não proibiu, ou pelo menos solicitou a proibição de voos saindo da China para diversas partes do mundo, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul. O fato é que houve um cálculo de 30 milhões de turistas, né, vagando pelo Brasil no carnaval. E todo mundo aí, Mandetta, Dória, jornais, jornalões, a festa popular, não tem nenhum problema. E aí agora não, mas foi a OMS. Mas o próprio Mandetta, em outros momentos, disse que o problema é que a OMS foi lenta demais, demorou demais para dizer que havia uma pandemia. Ele não falou, mas a OMS, nós não nos esquecemos, foi o organismo responsável pela ideia de que máscara deveria ficar reservada para os profissionais de saúde, que as pessoas não deveriam ficar procurando máscara, né? Para pouco depois sair implorando para todo mundo usar máscara. Então foram muitos erros. Aprendizado. Né? O Drauzio Varela, que ele até já disse isso, que em determinado momento ele achou que aquele troço, letalidade baixíssima, gripezinha. E depois falou, eu estava errado. É isso, estava errado. Não é? Mas o Mandetta ontem, escorregadio, político, e não vou chamar Vossa Excelência de Vossa Excelência, vou chamar de doutor, porque o senador acabou de dar uma aula sobre cardiologia. Enfim, o velho Mandetta. E falou que sempre teve como referência a ciência. Mas é que tá. Isso é um mito. É um mito. A palavra ciência é usada como se ela encerrasse conceitos prontos. É um oráculo. Senhora ciência, como enfrentar tal coisa? O que deve ser feito aqui? O que deve ser feito acolá? E a ciência vai dando respostas. Não é assim. A ciência, ela é movida por perguntas, dúvidas, dissidências, divergências, debates. Numa mesma revista científica, qualquer uma que você quiser, Science, você vai encontrar artigos
com posições antagônicas. Só que, de uns tempos para cá, não só na saúde, mas de uns tempos para cá, há uma tentativa de imposição de determinadas visões, posições e ideias. Isso está destruindo, por exemplo, a imprensa que por décadas foi símbolo de liberdade, de independência. A imprensa dos Estados Unidos está sendo destruída internamente, nas suas redações. Gente sendo demitida e perseguida por esse macartismo liberal do New York Times, do Washington Post, da CNN americana, NBC, macartismo liberal. É uma contradição? É, porque não há liberalismo nenhum nisso, mas é a ideia de que liberal é aquele que pensa aquilo que está no editorial do New York Times ou que está nos textos do Chomsky. Isso é o liberal, no padrão americano. Aqui tem um sentido completamente diferente, se refere à economia. Então, o Mandetta, quando fala ciência, sinceramente, isso é uma mitificação de uma palavra. É como se ao dizer isso, eu seguia a ciência. Pronto, ele não errou. E mais, ele deu a ideia de que quando ele saiu, a ciência saiu junto. Ah, Mandetta. Agora, tudo que ele falou, quase tudo, já era conhecido. O Mandetta já falou isso diversas vezes em entrevistas, etc. Agora ele disse uma coisa séria. Uma denúncia. Aquilo é uma denúncia. De que lá dentro do governo, alguém teve a grotesca ideia de alterar a bula da cloroquina. Isso é um negócio criminoso, né? Se isso aconteceu, obviamente não foi para frente. Ele até fala que numa reunião o negócio foi descartado. Mas que alguém tenha tido essa ideia e que tenham discutido a possibilidade, que isso é um crime. Como é que você vai alterar a bula de um medicamento? Isso significa mentir, significa enganar a Anvisa, enganar a população, enganar todo mundo, os médicos. Porque os médicos não são obrigados a conhecerem o que cada medicamento traz como indicação e contraindicação. Se ele recebe uma bula adulterada, ele vai se basear no que está escrito ali. Seria um crime. Só que quando o Otto Alencar, aquele que o Mandetta falou, doutor Otto, o senhor deu uma aula de cardiologia, porque o Otto Alencar é médico. Ele perguntou, peraí, eu quero saber o seguinte, quem falou em adulterar? Em mudar, na verdade. Alterar a bula. Quem falou? Só que aí, quando ele ia responder, o Omar Aziz resolveu acrescentar perguntas. E aí, quando um cara não quer responder um negócio e você faz uma pergunta, ele tem de dizer, não quero responder, não vou responder, ou responde. Mas se você acrescenta 3, 4 perguntas, e não é uma pergunta assim, o que você acha disso? O cara faz um discurso e inclui uma pergunta ali. Um abraço. O Mandetta se agarrou nas ponderações do Omar Aziz e não respondeu. Não respondeu. Porque isso é uma acusação. Imagino que ele tenha testemunhas. Até porque ele estava lá na CPI como testemunha e, portanto, não tinha o direito... nunca deveria haver, não, mas ele... há punições para casos de mentira, porque configura falso testemunho diante da comissão parlamentar de inquérito, porque ele é testemunha. Se ele é acusado, ele pode falar, não respondo nada. Não respondo nada, nada declarado. Pode passar o tempo todo assim. Como testemunha, ele tem de responder. E ele fez essa denúncia, e seríssimo. Mas quando perguntado quem foi que deu essa ideia? Aí o Omar Aziz resolve participar do show e o
o Mandetta aproveitou o ensejo, aproveitou a interferência do Aziz e embarcou na fala do Aziz, começou a falar sobre o que o Aziz havia ponderado e não respondeu. Não é? O Taish não é político. Ele não fica adulando ali os senadores e vai respondendo agora mais firme nas respostas, né? Porque já se acostumou com o ambiente. Mas ele disse, ele saiu, a gente já falou isso aqui 1000 vezes, né? Ele saiu porque ele percebeu que ele não mandava coisa nenhuma. Foi embora. Tem até aquele episódio, o Ronald lembrava em uma coletiva, quando alguém fala assim, o presidente falou, não sei o que. E ele olhou assim e falou? Eu tô sabendo por você. Ali já estava na cara que não ficaria, não é? E ele disse que as razões públicas, e elas se devem basicamente, aqui frase do Taish, a constatação de que eu não teria autonomia e liderança. Autonomia e liderança que ele, Taish, claro, julgava indispensáveis para ser ministro. É claro, né? Ele é ministro, ele tem de ter autonomia e liderança dentro do ministério, do assunto dele. Claro, se o presidente está insatisfeito, fala tchau, manda embora. Mas ele deve ter autonomia e liderança dentro do ministério. E ele disse que a falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso de cloroquina para a Covid. Ele disse que havia um entendimento diferente do presidente, que era amparado por outros profissionais, ou seja, outros médicos eram ouvidos e amparavam a defesa da cloroquina. E aí disse o Taish, e isso foi o que motivou a minha saída. Sem a liberdade para conduzir o ministério, optei por deixar o cargo. Ele disse que não se sentiu enganado, mas percebeu ao longo daquele período que não teria a autonomia necessária para conduzir de forma correta, disse ele. E ele disse que naquela semana teve uma fala do presidente na saída do Palácio da Alvorada, quando o presidente falou que ministro tem que estar afinado e cita o nome dele, Taish. Na véspera, pelo que vi, afirma o Taish, teve uma reunião com empresários, onde ele, o Bolsonaro, fala que o medicamento, a cloroquina, seria distribuído, quer dizer, haveria uma expansão do uso. E à noite, naquele programa ao vivo que o Bolsonaro faz, ele, diz aqui o Taish, ele coloca que espera que no dia seguinte vai acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. No dia seguinte, eu peço a minha exoneração, afirmou o Taish. Ele disse por que é contra o uso de cloroquina. Ele disse que a prescrição desse remédio e de outros é um erro, é uma posição dele, não é uma posição unânime. E ontem o Omar Aziz praticamente ameaçou médicos favoráveis ao uso da cloroquina e ivermectina que sejam convidados a irem à CPI. Ele praticamente ameaçou. Já vou avisando os médicos aí que são a favor, que se vierem aqui, vamos querer saber o que aconteceu com os pacientes. Ele ameaçou. O Omar Aziz, que preside a CPI, também resolveu falar em nome da ciência. O Omar Aziz, ele tem de ouvir. E não é que ele vai ouvir e dar o veredito. Ouvindo as duas partes, chego à conclusão que a cloroquina deve ser usada ou não deve ser usada. Ninguém vai levar a sério se o Omar Aziz disser isso. Ele não tem autoridade para dizer isso. Ele não tem autoridade, não tem conhecimento. Mas empolgado ali com a presidência, ele ameaçou os que defendem determinada posição. Em vez de ouvi-los, até para saber como foi que tal posição foi respaldada, de onde vem a ideia de que aquela posição deve ser mantida, respaldada, defendida, de onde vem, quais os argumentos usados por parte dos médicos, por parte dos cientistas. E ouvir aqueles que são radicalmente contra, para que eles tragam argumentos porque são contrários, porque se opõem. Mas não será a CPI, não será o Omar Aziz, não será
Renan Calheiros, e não serão nem alguns médicos que lá estão, que dirão quem tem razão. É a pesquisa científica ao longo do tempo que vai dizendo aquela conclusão estava errada, aquela conclusão estava certa, aquilo que foi anunciado como verdade era cascata, não é? O tempo todo é assim no campo científico. É que quando a ciência esbarra na política, ela passa a ser usada. E aí, muitos querem que ela passe a ser apenas um instrumento de defesa de certas posições, de um lado e de outro. E não é o Omar Aziz que vai dizer o que é certo e o que é errado. Se o Omar Aziz disser, usem cloroquina, ou disser, evitem cloroquina, tanto faz. É a mesma coisa se eu disser. Ninguém deve ouvir o que eu digo sobre isso, eu não sei nada disso. Pô. Então ele está lá para ouvir. E para conduzir os trabalhos que vão investigar responsabilidades, incompetência, ineficiência, talvez má fé, uso político, tudo isso. Redes de influência e também saber o que foi feito nos estados, onde houve corrupção, onde a pandemia foi usada para que os caras roubassem a população também na pandemia, também usando a pandemia, porque usam tudo, não é? Usam construção de metrô, construção de estrada, construção de hospital, construção de estádio de futebol. Tudo é motivo. Refinaria de petróleo. Usam tudo para roubo. E até uma pandemia. É preciso investigar isso. É isso que se espera do Omar Aziz. Que ele faça a coisa certa na condução como presidente da comissão e o Renan Calheiros como relator, que é quem vai apresentar o relatório final a ser votado na CPI. Mas não é o Omar Aziz que vai dizer o que é certo e o que é errado no campo científico. É óbvio. Mas ameaçou os médicos. Já vou avisando. Tenha paciência, né? Tenha paciência. Então, outra coisa, o Taish disse que nunca foi falado para ele que foi distribuído cloroquina para a população indígena. Ele falou, se aconteceu, foi sem eu saber. Pode ter acontecido, mas nunca sob minha orientação, porque a minha orientação era contrária. O Taish era contrário ao uso da cloroquina, então ele disse que se, de fato, alguém perguntou, né? Deram cloroquina lá para populações indígenas? E ele falou, não sei. Se deram, foi sem eu saber, né? No período em que eu lá estava. Falou também do contato com o Pazuello, porque o Pazuello estava lá para ajudá-lo, né? E ele disse que no início ele achou muito útil o Pazuello, porque ele conseguia fazer com que as ordens que ele, Taish, dava, o que ele definia, o Pazuello rapidamente fazia aquilo ser executado. Mas, convenhamos, foi menos de um mês. Então ele não pode nem avaliar se de fato o Pazuello fez um bom trabalho como o braço direito dele para logística do Ministério, né? Que é aquilo que disseram que era a especialidade do Pazuello, a logística. E depois o Taish disse que não considera adequado que um sujeito como o Pazuello, sem conhecimento, não é nem ser médico ou deixar de ser médico, sem conhecimento de gestão de saúde, dirige o Ministério da Saúde. Foi a opinião que ele deixou. Falou que foi ele quem iniciou o contato para trazer a vacina de Oxford. Nem era AstraZeneca, ele lembrou. A comunicação dele foi direta com a universidade, em Oxford. E a AstraZeneca é posterior. Mas ele foi quem abriu as portas para que, inclusive, o Brasil participasse da produção que acontece lá na Fiocruz, né? Mas lembrou que, ainda ele, ministro, não havia vacina sendo vendida. O que é uma verdade. As vacinas começaram a ficarem disponíveis, né? Elas começaram a entrar no mercado, elas começaram a ficar disponíveis, já era o Pazuello. Resumindo o negócio, as maiores dúvidas devem ser respondidas pelo Pazuello. Aquilo que realmente é muito importante saber.
a história da Pfizer, Manaus, o quanto o Ministério da Saúde negligenciou a informação de que um colapso estava próximo de acontecer em Manaus. Quando soube, fez, que resposta deu? É isso que o Pazuello tem de dizer. O que realmente impediu um acordo com a Pfizer, pelo menos para entrar na fila de compra, né? E claro, a questão do kit intubação, que continua faltando em várias partes do Brasil. Aqui onde eu estou, nessa região aqui, tem cidade que hoje tem 2 leitos de UTI só. A essa altura não deve ter mais nenhum disponíveis. Havia 2 disponíveis, não deve ter mais nenhum disponível. E aí as pessoas começam a ser levadas para outras cidades onde ainda há. E o kit intubação, houve uma negligência, uma decisão errada. O sujeito pode até chegar lá, o Pazuello, e falar, ó, a gente achava a informação que a gente tinha, é que o negócio estava sob controle e dali para frente só ia melhorar. Que foi, aliás, a ideia vendida por todo mundo da política na eleição. Saiam às ruas, votem, tá tudo bem. Aí no dia seguinte já não estava nada bem. Então o Pazuello pode dar essa resposta. Era a informação que a gente tinha, que estava tudo bem, mas alguma resposta ele tem de dar para suspender a compra da maioria dos itens que compõem o kit de intubação. Então o depoimento mais importante, eu acho que o mais esclarecedor deve ser o dele. Que foi adiado, seria hoje, né? Ficou para daqui a 2 semanas e tal. E que ele vá, né? Não fique arrumando historinha para não ir. Então, o do Taish me parece foi muito mais esclarecedor do que a falação do Mandetta. E acredito que o do Pazuello será ainda mais esclarecedor, porque ele foi o que ficou mais tempo no ministério ali, depois do início da pandemia, né? Depois do início da pandemia, ele é o que ficou mais tempo. E portanto, a maioria das situações questionadas hoje, a maioria ocorreu no período em que o Pazuello era o ministro. Então, acho que o depoimento dele será o mais importante